Hello, bebê! Saudações rubro-negras, meu amigo, minha amiga. Bom, estamos aqui diretamente de Juiz de Fora, Minas Gerais, mas que tem a cara de Rio de Janeiro, porque só tem flamenguista. Bicho, tô mega em casa aqui. Onde você olha, só tem flamenguista, loja do Flamengo, torcedor do Flamengo, só tem Flamengo. Esquece, Juiz de Fora, bicho, é uma cidade de Minas que não tem um torcedor do Atlético, do Cruzeiro. Que beleza, que delícia de cidade, velho. Só torcedor do Mengão. Bom, e eu precisava vir fazer o nosso pós-jogo, né, cara? Nem que fosse curtinho como vai ser, porque o time do Flamengo ontem termina a fase de grupos / experiência da temporada. O Flamengo ontem encerra essa fase, daqui para frente são jogos decisivos e a partir daí Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores da América, acabaram os testes. Paulo Souza fez os testes até onde ele podia e que a gente aqui, pelo menos do canal do Felipe Fontoura, apoia bastante os testes do Paulo Souza. Eu venho dizendo há muito tempo pra galera ter calma. O Paulo Souza sabe o que está fazendo. Vai ter um erro aqui, um equívoco aqui, mas ele não repete os erros e os equívocos. Ele vai tentando corrigir. Muita gente pedia a cabeça do Gabigol. Ele entende que o Gabigol dá mais mobilidade que o Pedro, etc. E por isso a insistência dele. Porque o Pedro, quando entra, tá num ritmo ainda abaixo do Gabi. Lógico, tem que ter mais chance, tem que ter mais ritmo. Tudo isso está tudo certo. Mas se a gente acha que entende de futebol alguma coisa, porra, o Paulo Souza e a comissão dele entendem muito mais que a gente. Então a gente precisa confiar nos testes que foram feitos, porque os testes deram bons resultados, né? Se a gente for simplista no resultado, são 10 jogos, uma derrota apenas naquele vacilo do Hugo Souza pro Fluminense, onde a gente jogou pau a pau ali com o Fluminense. Não vou dizer que jogou mais, porque eu acho que jogou mais, porque caiu numa pilha, etc, não conseguiu botar a bola no chão, trocar passes e tal. Ontem o Flamengo vai pro Maracanã, casa lotada, e aí o batismo, como diz o próprio treinador Paulo Souza, dele e da comissão. Uma coisa é você jogar no Engenhão, podia estar cheio, tem torcida do Flamengo. Outra coisa é você jogar em Volta Redonda, também tem torcida do Flamengo. Enfim, você pode jogar em Cuiabá, que estava lindo também, cheio de rubro-negro, no Maracanã. É diferente, o Maracanã é um batismo, de fato, no lugar onde o Zico é o maior artilheiro, onde o Pelé fez o 1000º gol. Tudo isso que o Paulo Souza falou e pontuou muito bem. Era o batismo do cara. E a torcida, alô diretoria, mantém esse valor, pelo amor de Deus, mantém esse valor de ingresso. Porque a torcida do Flamengo, quando ela lota o estádio, quando tem aquele público que estava lá, aquele público raiz que canta os 90 minutos inteiros, que maceta os 90 minutos do adversário, o time rival não tem o que fazer. E foi o que aconteceu ontem. O Bangu, até aqui eu vou fazer um pequeno elogio pro Felipe, treinador. O time do Bangu é horroroso, o time do Bangu é fraquíssimo, as peças são ruins, mas o Felipe não fez um time covarde, ele não fez um time que joga atrás da linha da bola com os 11 jogadores, ele fez uma tentativa de marcar a saída de bola do Flamengo sob pressão. Muito legal, é legal ver um time pequeno que não quer ter mentalidade de time pequeno. Obviamente o resultado disso não foi legal, né? Talvez se ele tivesse feito aquela coisa mais ridícula que os treinadores fazem, de botar todos os jogadores dentro da área para impedir que o Flamengo jogue, mais do que tentar jogar e impedir o rival de jogar, talvez o Felipe tivesse se dado melhor. Mas não é o perfil do Felipe. E que bom, porque ele conseguiu mostrar um futebol que a galera tava em dúvida se a gente conseguiria jogar por um adversário que seria mais covarde. Não, o Bangu marcou a gente lá em cima. Deu muito espaço, né? O Flamengo foi avassalador, com 9 minutos, a Arrascaeta faz 1-0. Ainda no primeiro tempo, o Gabigol e o Léo Pereira também fecham esse primeiro placar de 3-0. Obviamente foi muito legal, porque o Paulo Souza pede intensidade pro time, mas, cara, o Everton Ribeiro fez um excelente primeiro tempo, o João Gomes fez um excelente primeiro tempo, já estava amarelado, não tava na hora de segurar aquilo ali, bicho. Os testes precisavam continuar a ser feitos e o jogo estava resolvidaço, não só resolvido, como bem resolvido. Então o Paulo Souza começa a fazer as mudanças e as alterações, e aí entra para mim o Diego Ribas e o Pedro numa rotação abaixo dos rivais. Ainda assim, o Diego Ribas mais abaixo do que o Pedro, porque o Pedro, mesmo não estando bem ainda, eu já falei para vocês, há na torcida do Flamengo um consenso geral de que o Pedro tem pouca oportunidade. Eu essa semana bati bastante que o Pedro não está aproveitando as oportunidades dele. Ontem foi um jogo contra o Bangu, fraco, o Bangu com espaço, com liberdade, e o Pedro não consegue criar os espaços dele e achar as chances de gol e fazer os gols. Na segunda etapa o Matheus França que entra, mas assim, ainda assim o Pedro dá 2 passes de pré-assistência, né? O Pedro, em 2 lances, ele é fundamental para fazer a parede, para que os 2 gols que saíram subsequentes aos lances que ele faz a parede, faz aquele pivô bem feito e acha um colega vindo em direção ao gol,
ainda assim o Pedro conseguiu colaborar, né? Mesmo num dia que ele não foi brilhante, ele ainda foi útil para o time. Aí o Matheus França faz aquele gol já com uns 30 minutos do segundo tempo, o time deu uma desacelerada violenta, normal, natural, fez testes, mudou, tirou os melhores jogadores, botou jogadores que estão buscando seu espaço. Porra, eu acho o Lázaro um puta jogador, o Lázaro me agrada muito o futebol do Lázaro, Matheus França me agrada muito o futebol, e o moleque entra, faz um gol muito, obviamente, ajudado por uma bola resvalada que cobre o goleiro, e daí o Gabigol e o Léo Pereira, meus amigos, duplicam suas marcações. É isso mesmo que você ouviu. O Léo Pereira fez 2 gols no mesmo jogo e jogou muita bola. Eu faço questão que você lembre que aqui no canal do Felipe Fontoura a gente tem tido o cuidado de olhar para o Léo Pereira de uma outra forma. O torcedor tem na cabeça dele, é natural, o torcedor vive de sensações, vive de achismos, mesmo normal, natural, bicho. Eu sou torcedor antes de ser analista, sou torcedor, então eu entendo também quando você julga criteriosamente pelo seu saudosismo, pelas suas experiências passadas. Eu entendo quando você julga assim. Nós que somos analistas precisamos ser frios para fazer as devidas justiças. O Léo Pereira, há muito tempo, ele voltou a jogar bem, velho. Ele erra, como o Gabigol erra pra cacete, como o Everton Ribeiro erra pra cacete, como a Arrascaeta erra. Obviamente a Arrascaeta erra muito pouco. O Léo tem errado muito pouco, e é importante que se coloque isso, porque o time do Flamengo, quando entra o Léo Pereira e tira o Felipe Luiz, ele já vem automaticamente com o Lázaro, é meio que os dois vêm juntos, porque o Léo dá um pouco mais de proteção para o Lázaro fazer mais essa profundidade, enquanto quando vem com Felipe Luiz e Everton Ribeiro, os dois acabam não subindo tanto e não dando profundidade. Meio que a entrada do Léo ajuda bastante em jogos que forem importantes do time ter mais profundidade, que aí o Lázaro vem junto com ele e dá essa chegada na área. E o Léo ontem, os 2 gols são muito bons para um jogador que eu acho um bom jogador e que precisa de moral. O Léo Pereira, o problema dele é moral, assim como você, torcedor, vê esse passado recente dele e fica sempre com 5 pés atrás pelos erros que o Léo já cometeu no Flamengo. O próprio Léo também vê o passado dele e também tem os mesmos 5 pés atrás que você tem, o próprio jogador tem quando ele entra em campo. Nessa temporada, o que o Flamengo precisa resolver está aqui. Tem bons jogadores, mas esses bons jogadores precisam disso aqui, ó. Isso aqui que vai dar para ele intensidade, vontade, fome, concentração e, bicho, parar de ter medo de errar, velho. Parar de ter medo de errar, porque se você ficar sempre com medo de errar, você não cria. E o Flamengo precisa criar, beleza? Então, acho que foi um jogo... Tem que sempre botar o coeficiente do adversário? Tem, mas também não é para ser chato, né, porra? Tem uma galera que ficou ontem enchendo o caramba do saco porque, ai, mas era o Bangu, ai, o adversário é o Bangu. Mas se é o Resende e termina 2-2, você enche a porra do saco, né? Se é o Resende e acaba o jogo empatado, você não entende que o Flamengo jogou muito mais bola que o Resende e tomou 2 gols de vacilo. Então o resultado, 6-0, é fundamental, mesmo que seja contra o, é o Bangu, porra, para de ser chato, irmão. Seu time meteu 6-0, velho. 6-0 no Bangu, que ganhou do Fluminense, o todo poderoso Fluminense, que a galera vem aqui babando um ovo do Fluminense. Nossa, como o Fluminense é bom, o Abel Braga é um monstro. Deixa eu até isolar isso daqui. Sabe, a galera vem elogiando pra cacete esse Fluminense, ele foi lá e perdeu do Bangu, amigão. A gente meteu 6, tá ligado? Então comemora um pouco. Descansa um pouco, militante. Descansa, velho. Paulo Souza tá bem, velho. São 10 jogos, 9 vitórias, 7 vitórias, 2 empates, uma única derrota, velho. Trabalho muito bem feito. Já pegamos time grande, que foi o Atlético Mineiro, e jogamos muito bem. Pegamos 3 times médios, os 3 times grandes do Rio de Janeiro, Fluminense, Botafogo e Vasco. Jogamos melhor que os 3. Perdemos do Fluminense num vacilo. Pegamos os times pequenos e tirando essa bobagem aí contra o Resende, de 2 vacilos do Diego, passamos por cima de todo mundo. Os resultados estão vindo. Você só não vê se você não quiser. Ai, Felipe, o Everton Ribeiro não joga bem de ala. Confia no seu treinador, velho. Ontem ele mudou de posição. Ele tá tentando achar alguém para substituir aquela ala lá que não tem peça. E não adianta ele botar só o Lázaro, porque ele precisa de ter mais opção lá, velho. Confia no seu treinador, velho. Confia um pouco e torce um pouco. Posso pedir do fundo do coração? Respira e torce um pouco. Deixa que a análise a gente faz depois do jogo, com calma, com frieza. Mas, porra, confia mais no seu Flamengo, bicho. Nosso time é uma máquina, todo mundo tem uma puta inveja do Flamengo, tá todo mundo torcendo contra, tá todo mundo torcendo pro Pedro e pro Palmeiras pra gente não conseguir ter um elenco forte, velho. Tá todo mundo torcendo pra que o Palmeiras e o Atlético Mineiro cresçam, que o Corinthians cresça, pra que tenham rivais, sabe pra quê? Pra tirar os títulos do Flamengo, sabe? Porra, confia no seu treinador, bicho, confia no Paulo Souza, tenha fé no pai que desse jeito vai. Eu acredito, bicho, eu tô achando muito bom
esse início de temporada. Tem jogos ruins, como teve o penúltimo jogo contra o Vasco, achei um jogo ruim, mas ganhou. Apesar dos pesares, ganhou. Como o JJ fazia, que eu lembro que eu vinha sempre elogiar aqui, quando o jogo era ruim, o JJ dava um jeito de vencer o jogo. É isso. Paulo Souza, até o jogo ruim, ele deu um jeito de vencer, meu amigo. Agora, se você quiser continuar na teoria do caos, ficar vendo problema, já falei, pra mim tem 2 pontos negativos no jogo de ontem, mas não é um problema, não é o caos, é corrigir, é correção. É a entrada do Diego Ribas e o Pedro também um pouco abaixo da rotação. O resto do time, irmão, jogou pra cacete, velho. Davi Luiz não errou um desarme, nenhum, zero desarmes. Davi Luiz errou zero passes, 0 tentativas de criação de jogada. Ele não errou nada ontem, o Davi Luiz, não errou absolutamente nada. São os números frios, bebê. Não errou nada que ele tentou. O Davi, o Léo Pereira fez 2 gols, velho. Fabrício Bruno foi bem. Ai, mas é o Bangu, eu sei, caceta, mas era o Rezende e a gente vacilou, velho. Sabe? Então, assim, boa vitória, excelente resultado. Eu estou muito contente e eu acredito muito que essa temporada vai reservar coisas maravilhosas pro nosso Mengão. É visível a melhora física dos meus jogadores, mas assim, não um pouco, é muito melhor o preparo físico do Flamengo. Então esquece, como diz o torcedor rubro-negro carioca, irmão, esquece. Daqui pra frente tudo vai ser diferente. Vambora, tchau, se inscreve no canal. Tô esperando. Curte, comenta, compartilha, ativa o sininho, dá o seu like. Agora sim, bebê. Hasta la próxima porque eu fui. Tchau.